No coração pulsante da savana africana, onde o céu se estende infinito como um oceano de luz dourada, uma história extraordinária está prestes a se revelar. Esta não é apenas uma jornada pela vida selvagem. É um convite para testemunhar a mais bela e misteriosa dança da natureza. Um lugar onde cada nascer do sol traz consigo a promessa de descobertas mágicas e onde cada entardecer sussurra segredos ancestrais que ecoam através das planícies sem fim. Bem-vindo ao deserto implacável, um reino onde a beleza e o desafio caminham lado a lado. Aqui, sobre o sol escaldante que pinta a terra com tons de âmbar e ocre, os mais magníficos predadores da África escrevem suas histórias de resiliência e adaptação. Imagine um lugar onde leões majestosos descansam sobre acácias solitárias, onde guepardos correm como relâmpagos dourados pelo horizonte, onde leopardos dançam nas sombras das copas das árvores. Este é um mundo onde cada criatura possui um papel único na grande sinfonia da vida. Mas algo mudou, algo sutil, quase imperceptível, mas profundamente transformador. As chuvas, que sempre trouxeram renovação e abundância, agora chegam mais tarde, demoram-se menos e partem deixando a terra sedenta. Há um mistério pairando sobre estas planícies douradas. Uma mudança invisível que desafia até mesmo os mais sábios habitantes da savana. Seria o clima? Seria o tempo natural da terra respirando seus ciclos milenares? Ou haveria algo maior, algo além de nossa compreensão, orquestrando esta grande transformação? Hoje, nesta jornada de descoberta e maravilhamento, vamos caminhar ao lado dos mais extraordinários habitantes da savana africana. Vamos testemunhar sua incrível capacidade de se adaptar, de persistir, de encontrar esperança mesmo quando o desafio parece intransponível. Prepare-se para uma aventura inesquecível, uma história de beleza, mistério e da eterna sabedoria da natureza selvagem. Reis da savana, a majestade testada. O sol nasce sobre o Serenguete como uma bênção luminosa, derramando sua luz dourada sobre quilômetros e mais quilômetros de capim ondulante. A savana africana desperta com uma sinfonia suave, o canto distante de uma ave matinal, o sussurro do vento acariciando as gramíneas secas e o silêncio majestoso dos grandes predadores que ainda descansam. Sob a sombra generosa de uma acácia centenária, uma alcateia de leões repousa em paz. São criaturas de uma beleza estonteante, com suas pelagens que brilham como ouro líquido sob a luz da manhã. Cada movimento, por menor que seja, carrega uma elegância atemporal que nos lembra por que foram coroados como os reis desta terra. A vida selvagem aqui segue ritmos ancestrais. Um leão adulto pode descansar até 20 horas por dia, não por preguiça, mas por uma sabedoria profunda. Cada gota de energia é preciosa neste ambiente onde o calor pode alcançar níveis extraordinários. É uma adaptação perfeita, uma lição de paciência que a natureza selvagem esculpiu ao longo de milhões de anos.
Observe o leão macho com sua juba magnífica que flutua ao vento como uma coroa viva. Esta não é apenas uma ornamentação, é um símbolo de maturidade, de força e de experiência conquistada através de anos caminhando por estas planícies douradas. As cores de sua juba, variando do dourado claro ao âmbar profundo, contam a história de sua jornada pela vida. Mas a verdadeira força da alcateia reside em algo ainda mais extraordinário: a união. Em um mundo onde a sobrevivência poderia parecer uma batalha solitária, os leões descobriram o segredo da cooperação. Uma alcateia pode ter de 15 a 40 membros e cada um possui um papel vital nesta família estendida. As leoas são as verdadeiras heroínas desta história. Elegantes e ágeis, elas são responsáveis por quase toda a busca por alimento da alcateia. Trabalham em harmonia perfeita, comunicando-se através de olhares sutis e movimentos coordenados. Quando se movem juntas pelo capim alto, parecem dançarinas executando uma coreografia ancestral, cada passo calculado com precisão milimétrica. A ciência nos revela dados fascinantes. Um leão solitário tem sucesso em apenas 1 a cada 10 tentativas de encontrar alimento. Mas quando a alcateia trabalha unida, esse número salta para mais de 30%. É a prova viva de que, na natureza selvagem, a colaboração não é apenas uma escolha, é a chave para a prosperidade. A savana é um tapete vivo de tons dourados e verdes pálidos. O capim, seco pela ausência das chuvas esperadas, cria um cenário de beleza melancólica. Cada brisa que passa faz as gramíneas dançarem em ondas suaves, como se a própria terra estivesse respirando. Mas algo mudou neste ano. As grandes manadas de gnus e zebras, que normalmente pentam a paisagem com suas silhuetas incontáveis, chegaram em menor número. Moveram-se mais rapidamente, guiadas por um instinto antigo que fareja as mudanças sutis no ambiente. Elas buscam as regiões onde as chuvas foram mais generosas, deixando para trás planícies mais vazias. Para os leões, isto representa um desafio silencioso. Não é uma crise dramática, mas uma mudança sutil que exige adaptação. A alcateia precisará expandir seu território de busca, ser ainda mais paciente e confiar ainda mais profundamente nos laços que os unem. Observe como a pelagem dos leões se funde perfeitamente com o ambiente. Este tom dourado não é coincidência, é um presente da evolução, um exemplo magnífico de como a vida selvagem se molda ao seu lar. Quando se deitam entre o capim seco, tornam-se quase invisíveis, mestres da discrição apesar de seu tamanho imponente. A cauda do leão é uma obra mastra de comunicação silenciosa. Com seu tufo escuro na ponta, funciona como uma bandeira viva durante as expedições noturnas. As leoas a seguem através da escuridão, mantendo a formação mesmo quando as sombras da noite envolvem a savana. É um exemplo tocante de como a natureza encontra soluções elegantes para cada desafio. O rugido de um leão macho é um dos sons mais emblemáticos da savana africana.
Pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância, ecoando através das planícies como uma declaração poderosa. Mas não é apenas uma demonstração de força, é comunicação. É um aviso gentil aos vizinhos sobre os limites de território. É uma forma de manter a paz através do respeito mútuo. Os filhotes brincam próximos, pequenas bolas de energia e curiosidade. Eles são o futuro da alcateia e toda a família se dedica a protegê-los e ensiná-los. Suas brincadeiras parecem apenas diversão, mas são, na verdade, aulas vitais. Cada pulo, cada corrida, cada simulação de emboscada está construindo as habilidades que precisarão ao longo de suas vidas. À medida que o sol sobe mais alto no céu, a temperatura aumenta gradualmente. A alcateia se move para posições ainda mais sombreadas, ajustando-se constantemente ao ambiente. Esta dança sutil com o calor é parte de seu ritmo diário, uma coreografia que aperfeiçoaram ao longo de incontáveis gerações. A geografia da savana é fascinante em sua simplicidade. Vastas planícies se estendem até onde os olhos podem alcançar, pontuadas apenas por árvores solitárias e formações rochosas ocasionais. Esta abertura significa que os leões devem ser especialmente estratégicos. Eles preferem se aproximar durante o amanhecer ou o entardecer, quando a luz suave cria sombras mais longas e a temperatura é mais gentil. Há uma complexidade extraordinária neste ecossistema. Os leões não são apenas predadores, eles são guardiões do equilíbrio. Sua presença mantém as populações de herbívoros em números saudáveis, o que, por sua vez, protege a vegetação de ser consumida em excesso. É uma rede de conexões invisíveis, onde cada fio é essencial para manter a tapeçaria da vida intacta. Mas o mistério permanece. Por que as chuvas mudaram seus padrões? Os anciãos da savana, os elefantes que caminham há décadas por estas terras, parecem sentir que algo maior está em movimento. Seria o ritmo natural dos ciclos da Terra? Ou haveriam forças além de nossa compreensão, como se o próprio planeta estivesse sussurrando segredos que ainda não aprendemos a decifrar? Os leões continuam sua vigília paciente. Não com desespero, mas com a confiança serena de quem conhece os ritmos da vida selvagem. Eles já passaram por secas anteriores, já testemunharam as estações mudarem e mudarem novamente. Há uma sabedoria ancestral em seus olhos âmbares, uma compreensão de que a natureza sempre encontra seu caminho. À tarde, algumas leoas se levantam e se espreguiçam com uma graça felina extraordinária. É hora de começarem sua patrulha silenciosa. Elas se movem como sombras douradas, seus músculos ondulando suavemente sob a pele. Cada passo é colocado com cuidado, testando o terreno, lendo as mensagens que o vento traz. A unidade da alcateia é especialmente evidente nestes momentos. Elas não precisam de comandos verbais. Um olhar é suficiente. Um movimento sutil de cabeça comunica volumes. É uma linguagem que transcende palavras, forjada através de anos vivendo lado a lado neste reino dourado. O conceito de família entre os leões é profundamente comovente. As leoas frequentemente são irmãs ou primas, crescendo juntas desde filhotes. Elas compartilham os cuidados com todos os jovens da alcateia, não apenas os seus. Uma mãe pode amamentar o filhote de outra, demonstrando um altruísmo que nos lembra que a compaixão não é exclusiva dos humanos.
Quando o sol começa sua descida, pintando o céu com tons de rosa, laranja e púrpura, a savana se transforma em uma galeria de arte viva. É neste momento mágico, quando o dia encontra a noite, que a savana africana revela sua beleza mais profunda. Os leões se preparam para as horas mais frescas que virão. A noite na savana é um mundo completamente diferente. As temperaturas caem, as estrelas emergem em milhares, formando um dossel celestial de tirar o fôlego. É um lembrete humilde de nossa pequenez diante da imensidão do universo e de como estas criaturas magníficas navegam sua existência sob estes mesmos céus desde tempos imemoriais. E assim termina mais um dia na vida dos reis da savana. Não com drama, mas com a quietude serena de quem conhece seu lugar no grande círculo da vida. Eles descansam, conservam energia e confiam que amanhã trará novas oportunidades. É uma lição de paciência, de resiliência e de fé inabalável nos ritmos da natureza selvagem. Astúcia noturna. Os guardiões das sombras. Enquanto a noite estende seu manto de veludo sobre a savana africana, outro capítulo desta história extraordinária começa a se desenrolar. São os habitantes noturnos que agora despertam, e entre eles, poucos são tão fascinantes quanto as hienas. Por muito tempo incompreendidas, estas criaturas notáveis são, na verdade, uma das sociedades mais organizadas e inteligentes da vida selvagem africana. Longe dos estereótipos, as hienas malhadas revelam uma complexidade social que rivaliza até mesmo com os primatas mais sofisticados. O clã acorda com a chegada do crepúsculo. São lideradas por uma fêmea dominante em uma das mais fascinantes sociedades matriarcais do reino animal. Ela não governa através do medo, mas através de uma combinação de experiência, inteligência e a confiança conquistada ao longo de anos servindo ao clã. A estrutura social das hienas é extraordinariamente complexa. Cada membro conhece seu lugar em uma hierarquia que é transmitida de mãe para filha. As fêmeas são ligeiramente maiores que os machos, uma inversão interessante dos padrões que vemos em muitos outros predadores da savana. Este arranjo social permite uma divisão eficiente de responsabilidades, maximizando as chances de sucesso do grupo inteiro. O que muitos não sabem é que as hienas malhadas são, geneticamente, mais próximas dos felinos do que dos canidos. Esta conexão surpreendente explica muitas de suas características únicas. Sua mandíbula possui uma força extraordinária, capaz de triturar ossos que outros predadores precisam abandonar. Isto não é brutalidade, é eficiência pura. É a natureza assegurando que nada seja desperdiçado no deserto implacável.
Esta noite, o clã tem uma missão importante. A estação seca prolongou-se além do esperado e os poços de água conhecidos começam a secar. Mas as hienas, com sua inteligência aguçada e memória extraordinária, conhecem locais secretos, escondidos nas dobras da paisagem, onde pequenas fontes ainda oferecem o presente precioso da água. Elas se comunicam através de um repertório vocal surpreendentemente complexo. O som que muitos associam a risos é, na verdade, uma forma sofisticada de comunicação. Transmitindo informações sobre status social, descobertas e até mesmo estados emocionais. É uma linguagem rica que permite coordenação precisa mesmo à distância, essencial quando o território do clã pode se estender por centenas de quilômetros quadrados. Observe como elas se movem juntas através da paisagem noturna. Há uma graça em sua coordenação, uma dança de sombras sobre a luz prateada da lua. Suas silhuetas recortadas contra o céu estrelado criam uma cena de beleza inesperada, desafiando todas as preconcepções sobre estas criaturas notáveis. A inteligência das hienas manifesta-se de formas surpreendentes. Estudos científicos revelaram que elas podem resolver problemas cooperativamente, até mesmo superando chimpanzés em certos testes cognitivos. Elas reconhecem membros individuais de seu clã mesmo após longas separações, mantêm alianças estratégicas e ensinam ativamente os jovens sobre as complexidades da vida na savana. A jornada desta noite é longa, mas o clã avança com determinação constante. Elas possuem uma resistência extraordinária, capazes de percorrer grandes distâncias em busca de recursos. Esta adaptação é crucial em um ambiente onde a abundância é sazonal e imprevisível. A pelagem das hienas, com suas manchas distintas, é única para cada indivíduo, como impressões digitais. Estas marcas não são apenas decoração, elas permitem reconhecimento à distância, essencial para manter a coesão do grupo nas vastas planícies da savana africana. Um aspecto frequentemente incompreendido das hienas é seu papel como excelentes buscadoras. Contrariando o mito popular, elas são caçadoras altamente eficientes, responsáveis por mais da metade do que consomem através de suas próprias expedições. Sua capacidade de trabalhar em equipe as torna notavelmente bem-sucedidas, especialmente quando comparadas a predadores solitários. A estrutura corporal das hienas é fascinante em sua especialização. Seus membros dianteiros são mais longos e mais fortes que os traseiros, dando-lhes uma postura característica. Esta conformação, longe de ser uma desvantagem, é perfeitamente adaptada para corridas de longa distância através das planícies, onde resistência é mais valiosa que velocidade explosiva. O clã para periodicamente, permitindo que os membros mais jovens descansem.
Há um cuidado evidente nas interações, uma atenção aos mais vulneráveis que revela a profundidade de seus laços sociais. As mães hienas são particularmente dedicadas, amamentando seus filhotes por mais de 1 ano, um dos períodos mais longos entre os carnívoros africanos. As hienas, com seus instintos aguçados por milhares de gerações, parecem sentir as mudanças sutis no ambiente. Elas ajustam suas rotas, exploram áreas que antes visitavam raramente, adaptando-se continuamente às condições em transformação. Seria intuição? Ou algo mais profundo, uma conexão com o ritmo da Terra que nós humanos perdemos em nossa civilização moderna? Observando estas criaturas navegar em seu mundo com tanta habilidade, é difícil não sentir que elas estão sintonizadas com algo maior, uma frequência que ecoa além de nossa percepção imediata. A toca do clã é um centro social vibrante. Localizada estrategicamente, oferece proteção para os filhotes e um ponto de encontro para o grupo. Ao redor desta toca, brincadeiras, aprendizado e interações sociais complexas ocorrem diariamente. É aqui que os jovens aprendem as regras sociais que governarão suas vidas, observando e imitando os adultos. A capacidade digestiva das hienas é um testemunho da eficiência da natureza. Seu sistema digestivo pode processar materiais que seriam tóxicos para outros carnívoros, permitindo-lhes extrair nutrientes de fontes que outros devem ignorar. É uma adaptação que garante que, mesmo nos tempos mais difíceis, o clã pode encontrar sustento onde outros veriam apenas escassez. Conforme a noite avança, o clã finalmente alcança seu destino. Um pequeno poço, alimentado por um lençol freático profundo, oferece água cristalina. A disciplina do grupo é evidente, cada membro esperando pacientemente sua vez, a hierarquia social mantendo a ordem sem necessidade de conflito. Observar este ritual simples de saciar a sede é testemunhar a beleza da cooperação social. Não há pressa, não há disputa. Há um entendimento tácito de que todos terão o que precisam, desde que a ordem seja mantida. É uma lição que transcende espécies, um lembrete de que a harmonia social não é uma invenção humana, mas um princípio fundamental da vida. Após saciarem sua sede, o clã descansa nas proximidades do poço. As interações sociais continuam, marcadas por toques gentis e vocalizações suaves. Há um senso de comunidade palpável, uma rede de relacionamentos que sustenta cada indivíduo. A lua continua sua jornada pelo céu, derramando sua luz prateada sobre a paisagem. No horizonte, a silhueta de uma acácia solitária se destaca contra as estrelas. É um lembrete da vastidão deste lugar, de quão pequenos somos todos nós, humanos e animais, diante da imensidão da natureza selvagem. E ainda assim, há força nesta pequenez. As hienas prosperem não através de tamanho ou força individual, mas através de inteligência, cooperação e adaptabilidade. Elas nos ensinam que o sucesso na vida selvagem não pertence necessariamente ao maior ou ao mais forte, mas àqueles que melhor conseguem trabalhar juntos e se adaptar às mudanças.
Enquanto o clã eventualmente retorna à sua toca, deixam para trás apenas pegadas suaves na areia. Seu impacto no ecossistema, entretanto, é profundo. Elas são limpadoras essenciais, prevenindo a propagação de doenças ao rapidamente processar o que outros deixam para trás. São controladoras de populações, mantendo o equilíbrio delicado que permite que a savana floresça. Esta é a história das hienas, não como vilãs ou personagens secundárias, mas como protagonistas de seu próprio capítulo extraordinário na épica da savana africana. São guardiões noturnas, engenheiras sociais e sobreviventes brilhantes em um mundo em constante mudança. Velocidade suprema, a arte da corrida perfeita. Com a chegada da manhã, quando o sol ainda toca suavemente o horizonte e a luz é dourada como mel líquido, outra história notável se desenrola nas planícies da savana africana. É a história do guepardo, uma criatura de beleza tão extraordinária e especialização tão extrema que parece quase impossível que tal perfeição possa existir. Uma mãe guepardo repousa no topo de um pequeno monte, seus olhos âmbares escaneando o horizonte com intensidade calma. Suas manchas negras, espalhadas como respingos de tinta sobre uma tela dourada, são únicas como impressões digitais. Não existe outro guepardo no mundo com exatamente o mesmo padrão, cada um carregando seu próprio mapa de identidade escrito na pelagem. Próximos a ela, 3 filhotes brincam com a energia infinita da juventude. Eles perseguem uns aos outros, praticam pulos, simulam as corridas que um dia definirão suas vidas. Suas manchas ainda têm um padrão ligeiramente diferente, com pelos mais macios e um manto de pelos longos nas costas que lhes dá uma aparência distinta, quase como pequenas jubas. O guepardo é uma obra-prima da engenharia evolutiva. Cada aspecto de sua anatomia foi refinado ao longo de milhões de anos para um único propósito: velocidade absoluta. Seus ossos são mais leves que os de outros grandes felinos, sua coluna vertebral é extremamente flexível, permitindo uma extensão extraordinária a cada passada. Suas patas são equipadas com garras não retratáveis, funcionando como sapatos de corrida com travas naturais. Mas talvez a adaptação mais fascinante seja a marca preta sob seus olhos, aquelas linhas distintas que parecem lágrimas. Longe de serem meramente decorativas, estas marcas têm uma função crucial. Elas absorvem a luz solar intensa, reduzindo o brilho, permitindo que o guepardo mantenha foco visual preciso, mesmo sob o sol escaldante da savana. É como usar óculos de sol naturais, uma solução elegante da natureza para um desafio específico. A mãe leva suas responsabilidades muito a sério. Ao contrário dos leões com suas alcateias ou das hienas com seus clãs, as fêmeas guepardo criam seus filhotes sozinhas. É uma jornada de dedicação total que durará cerca de 18 meses até que os jovens estejam prontos para a independência. Durante este tempo, ela será professora, protetora e única fonte de alimento para sua prole.
O território que esta família chama de casa é uma extensão vasta de planícies abertas. O guepardo precisa de espaço, de visibilidade, de terreno onde sua velocidade incomparável pode ser totalmente utilizada. Áreas muito arborizadas ou com vegetação densa não servem para suas necessidades, pois sua estratégia depende de longas corridas abertas. 112 km por hora. Este número extraordinário representa a velocidade máxima que um guepardo pode alcançar, tornando-o o animal terrestre mais rápido do planeta. Mas aqui está o fascinante. Não é apenas sobre velocidade máxima, é sobre aceleração. Um guepardo pode ir de 0 a 90 km por hora em apenas 3 segundos, uma aceleração que rivaliza com carros esportivos de alta performance. Mas sucesso não é garantido. Mesmo com todas estas adaptações extraordinárias, o guepardo alcança êxito em aproximadamente metade de suas tentativas. E mesmo quando consegue, o desafio não termina. Cerca de 10% das conquistas são perdidas para predadores maiores que aparecem e simplesmente tomam o resultado de todo aquele esforço. É uma das realidades mais duras da vida selvagem. O guepardo, após um sprint que deixou seu corpo exausto e superaquecido, precisa primeiro recuperar-se antes de poder se alimentar. Durante estes minutos críticos de recuperação, quando sua respiração é ofegante e seus músculos tremem de exaustão, ele está no seu momento mais vulnerável. Por isso, a mãe escolhe seus momentos cuidadosamente. Ela precisa calcular não apenas a probabilidade de sucesso na corrida, mas também a segurança da área, a proximidade de outros predadores e o tempo que terá para alimentar seus filhotes antes que ameaças potenciais apareçam. É matemática complexa resolvida por instinto e experiência. À tarde, algo interessante acontece. Os filhotes, descansados de seu cochilo na sombra, começam a brincar novamente. Mas suas brincadeiras agora têm um propósito mais focado. Eles praticam perseguições, um seguindo o outro em curvas fechadas, testando seus limites, construindo a coordenação que um dia precisarão. A mãe observa com atenção paciente. Ela reconhece que este é aprendizado essencial. Cada pulo mal calculado, cada escorregão, cada recuperação bem-sucedida está ensinando lições que palavras nunca poderiam transmitir. A natureza é a professora mais rigorosa, mas também a mais eficaz. Há uma fragilidade comovente na existência do guepardo. Toda a sua especialização, toda a sua perfeição adaptativa depende de um equilíbrio delicado de condições. Mudanças no ambiente, competição aumentada por território ou variações nos padrões climáticos podem desestabilizar este equilíbrio precário. E aqui o mistério retorna, sussurrando nas sombras da tarde. As mudanças sutis no clima, a alteração nos padrões de chuva, afetam não apenas a disponibilidade de água, mas toda a cadeia de eventos que sustenta a vida na savana africana. Menos chuva significa menos vegetação significa menos herbívoros, e menos herbívoros significa desafios maiores para predadores especializados como o guepardo.
Seria isto parte de um ciclo natural? A Terra respirando através de suas estações milenares? Ou haveria algo mais, uma mudança mais profunda e fundamental acontecendo? Os guepardos não filosofam sobre tais questões, mas seus corpos, sintonizados com o ambiente ao longo de milhões de anos, certamente sentem quando algo está diferente. Conforme a luz dourada da tarde começa a amadurecer em tons mais profundos, a família guepardo se prepara para as horas vindouras. A mãe se levanta, estica-se com aquela graça infinita e começa a se mover. Os filhotes a seguem obedientemente, 3 pequenas sombras douradas em uma linha única atrás dela. Eles caminham através do capim ondulante, uma pequena procissão de beleza e propósito. Cada passo é colocado com cuidado, cada movimento flui no próximo. Observá-los é como assistir poesia em movimento, cada criatura perfeitamente em harmonia com seu ambiente e com cada uma das outras. Esta é a essência do guepardo: perfeição e fragilidade entrelaçadas inseparavelmente. Velocidade suprema e vulnerabilidade profunda. É um lembrete de que, na natureza selvagem, não existe solução perfeita, apenas adaptações que funcionam dentro de contextos específicos. E quando estes contextos mudam, a capacidade de se adaptar novamente se torna a verdadeira medida de sobrevivência. Enquanto a família desaparece no capim dourado, deixando apenas rastros sutis de sua passagem, carregam consigo as lições de milhões de anos. Lições de persistência, de dedicação maternal e da eterna dança entre especialização e adaptabilidade que define a vida na savana. Sombras verticais, o reino das árvores. Com a chegada do crepúsculo, quando o céu se pinta com todos os tons de fogo e o dia encontra a noite em um abraço gentil, um dos habitantes mais enigmáticos da savana africana começa a despertar. O leopardo, mestre da discrição, fantasma entre as sombras, inicia sua vigília noturna. Deitado sobre um galho grosso de uma acácia majestosa, um leopardo macho desperta lentamente. Sua pelagem é uma obra-prima de camuflagem, coberta por rosetas complexas que se fundem perfeitamente com o jogo de luz e sombra criado pelos galhos e folhas. Cada roseta é única, um padrão intrincado de manchas escuras formando anéis parciais sobre o dourado de sua pele. Os leopardos são talvez os mais solitários dos grandes felinos africanos. Enquanto leões vivem em alcateias familiares e guepardos compartilham pelo menos os primeiros anos com suas mães e irmãos, o leopardo caminha sua jornada predominantemente sozinho. Após os primeiros meses de vida, quando se tornam independentes, podem passar anos com interações mínimas com outros de sua espécie, exceto durante breves períodos de reprodução. Mas solidão não significa fraqueza. De fato, o leopardo é possivelmente o mais adaptável dos grandes felinos.
Sua distribuição geográfica, que se estende muito além da savana africana, testemunha sua incrível capacidade de prosperar em ambientes diversos. De florestas densas a desertos áridos, de montanhas a planícies, o leopardo encontra formas de sobreviver. A força do leopardo é verdadeiramente extraordinária. Libra por libra, ele pode ser o mais forte de todos os grandes felinos. Um leopardo adulto é capaz de arrastar presas que pesam até 3 vezes seu próprio peso corporal até o topo das árvores. Imagine a força necessária não apenas para realizar tal façanha no chão, mas para escalar verticalmente enquanto carrega tal peso. Este comportamento de armazenar alimento nas árvores não é mero capricho. É uma estratégia brilhante de sobrevivência. Na savana, onde competição por recursos é intensa, o leopardo aprendeu a usar a dimensão vertical do ambiente. Leões e hienas, ambos maiores que o leopardo, são terrestres por natureza. Ao levar seu alimento para as alturas, o leopardo garante que pode se alimentar em paz, sem o risco constante de ter que defender seu sustento. O leopardo desce da árvore com uma elegância que desafia a gravidade. Suas patas largas, equipadas com garras afiadas e retráteis, agarram-se ao tronco com segurança perfeita. Ele pode descer de cabeça para baixo, um feito que requer não apenas força, mas também extraordinário equilíbrio e confiança em suas habilidades. Uma vez no chão, o leopardo se move através da paisagem crepuscular como uma sombra viva. Seus movimentos são tão fluidos, tão perfeitamente controlados, que parecem flutuar mais do que caminhar. Esta é a arte da furtividade levada à perfeição, cada músculo coordenado para movimento silencioso e eficiente. A visão noturna do leopardo é uma de suas ferramentas mais valiosas. Seus olhos, com pupilas que se dilatam amplamente na escuridão, podem captar 6 vezes mais luz que os olhos humanos. Uma membrana especial atrás da retina, chamada tapetum lucidum, reflete a luz de volta através das células fotorreceptoras, essencialmente dando a cada fóton 2 chances de ser detectado. É por isso que os olhos dos leopardos parecem brilhar quando iluminados à noite. Um efeito fantasmagórico, mas belíssimo. O território de um leopardo macho pode se estender por até 40 quilômetros quadrados, dependendo da abundância de recursos. Ele marca suas fronteiras através de arranhões em árvores, marcações de cheiro e vocalizações características. Estas comunicações não são ameaças, mas sim avisos gentis, formas de manter distância respeitosa entre vizinhos e evitar confrontos desnecessários. Nesta noite específica, algo no ar parece diferente. O leopardo para, levanta sua cabeça, testa o vento com narinas expandidas. Há uma mudança de pressão atmosférica, sutil, mas perceptível para seus sentidos aguçados. Uma tempestade se aproxima. Não a chuva suave e bem-vinda que a savana tanto precisa, mas algo mais dramático. No horizonte distante, nuvens escuras começam a se acumular. Raios silenciosos iluminam seu interior com flashes de luz azulada. É um espetáculo de beleza crua e poder natural. A savana africana está prestes a testemunhar um dos fenômenos meteorológicos mais impressionantes, uma tempestade de areia noturna.
Tais tempestades são raras, mas poderosas. Ventos fortes levantam partículas finas de solo ressecado, criando uma parede envolvente de areia e poeira. A visibilidade cai praticamente a zero e até mesmo respirar pode se tornar um desafio. Para os habitantes da savana, é um teste de resistência e adaptabilidade. O leopardo, com a sabedoria instintiva de incontáveis gerações, sabe exatamente o que fazer. Ele se volta e começa a se mover deliberadamente em direção a um afloramento rochoso próximo. Estas formações de pedra, esculpidas pelo tempo e pelos elementos, oferecem abrigo natural em forma de pequenas cavernas e fendas profundas. Conforme ele se aproxima das rochas, os primeiros ventos da tempestade começam a chegar. As gramíneas se curvam em ondas coordenadas, como um oceano dourado em movimento. O ar carrega o cheiro característico de terra seca e eletricidade estática. É um momento de antecipação, quando toda a natureza parece segurar sua respiração. O leopardo alcança um grupo de rochas grandes e encontra uma fenda adequada. É estreita, mas profunda, protegida em 3 lados. Ele se acomoda no interior, seu corpo relaxando enquanto mantém vigilância através da abertura. De sua posição, ele tem uma vista parcial da planície abaixo, mas está protegido do pior dos elementos que virão. Então, a tempestade chega com força total. O vento aumenta de um sussurro para um rugido, trazendo consigo uma parede de areia que obscurece tudo. A lua e as estrelas desaparecem, engolidas pela nuvem de partículas suspensas. É como se a noite tivesse dobrado sua escuridão, adicionando camadas de mistério e poder ao já impressionante cenário noturno. Dentro de seu refúgio, o leopardo permanece calmo. Seus olhos, adaptados para ver na escuridão, observam o espetáculo com uma serenidade que vem de conhecer seu lugar neste mundo. Ele não luta contra a tempestade, não tenta desafiá-la. Em vez disso, ele a aceita, trabalhando com a natureza em vez de contra ela. Esta é talvez a lição mais profunda que o leopardo nos ensina: a arte de se adaptar sem resistir desnecessariamente. Quando confrontado com forças maiores que ele próprio, o leopardo não tenta impor sua vontade. Ele encontra soluções criativas, usa as ferramentas que a natureza oferece e espera pacientemente até que as condições melhorem. Sutis. Seria isto parte do grande ciclo? A Terra passando por uma de suas muitas transformações periódicas? Ou haveria algo mais, algo que escapa à compreensão imediata? Os anciãos humanos que vivem nas bordas da savana falam de mudanças que seus avós nunca viram. As estrelas, dizem alguns, parecem diferentes. Como se até mesmo o céu estivesse participando desta grande transformação silenciosa. Eventualmente, como todas as tempestades, esta também passa. O vento diminui gradualmente, de rugido para uivo, de uivo para sussurro, até finalmente se aquietar completamente. A areia suspensa começa a assentar, revelando primeiro os contornos mais próximos, depois gradualmente expandindo a visibilidade até que a paisagem inteira emerge novamente. O leopardo emerge de seu refúgio.
A lua, agora visível novamente, ilumina uma savana transformada. Uma camada fina de areia cobre tudo, dando à paisagem uma qualidade quase etérea. As pegadas de antes foram apagadas, como se a tempestade tivesse dado à savana uma nova tela em branco. O felino sacode seu corpo, enviando uma nuvem pequena de poeira ao ar. Então ele começa a se limpar meticulosamente, sua língua áspera removendo areia de sua pelagem. Este ritual de limpeza é essencial, não apenas para conforto, mas para manter suas capacidades de camuflagem em condição ideal. Satisfeito com sua limpeza, o leopardo retoma sua vigília noturna. A noite ainda é jovem e há muito trabalho a fazer. Ele se move através da paisagem renovada, seus sentidos aguçados buscando os sinais familiares da vida ao seu redor. Esta é a história do leopardo, uma narrativa de adaptação individual, de força silenciosa e de resiliência profunda. Ele nos ensina que nem toda força precisa ser demonstrada através de tamanho ou números. Às vezes, a verdadeira força reside na capacidade de enfrentar desafios sozinho, de encontrar soluções criativas e de persistir com graça através de qualquer tempestade que a vida apresente. Conforme ele desaparece nas sombras, fundindo-se perfeitamente com a paisagem noturna, o leopardo deixa para trás apenas o mistério de sua passagem. Um fantasma dourado, uma sombra entre sombras, um lembrete de que na savana nem tudo que é poderoso precisa ser visto. Pequenos gigantes. A sabedoria dos humildes. Com a chegada da aurora, quando os primeiros raios de sol começam a dissipar a escuridão da noite, a savana africana revela seus verdadeiros heróis. Estes não são os reis da selva, nem os caçadores mais rápidos. São os chacais, as criaturas humildes, mas incrivelmente resilientes. Eles são os especialistas em sobrevivência, a prova viva de que o sucesso na vida selvagem não se mede apenas pelo tamanho ou pela força bruta, mas pela capacidade de se adaptar e de persistir contra todas as probabilidades. Onde os grandes predadores encontram dificuldades em um ambiente em mudança, os chacais prosperam. O chacal de dorso preto, com sua pelagem prateada e cinza escura, é uma obra-prima de camuflagem. Seu dorso parece ter sido forjado por carvão, proporcionando-lhe uma silhueta que se mistura perfeitamente com as sombras da manhã e com o capim seco. Eles são caçadores e catadores, uma dupla função que lhes confere uma vantagem adaptativa crucial. Estes pequenos canídeos, pesando apenas entre 7 e 15 quilos, eles sobrevivem e prosperam em um mundo dominado por predadores muito maiores. Seu segredo? Uma combinação extraordinária de inteligência, adaptabilidade e cooperação. A relação entre parceiros chacais é uma das mais comoventes da natureza. Eles formam laços monogâmicos que podem durar toda a vida, frequentemente mais de uma década.
Juntos, eles defendem território, criam filhotes e navegam os desafios diários da vida na savana. É uma parceria verdadeira, onde ambos os membros contribuem igualmente para o sucesso da família. A flexibilidade dietética dos chacais é uma de suas maiores forças. Eles são verdadeiramente onívoros. Na estação chuvosa, eles caçam pequenos vertebrados e aves. Na estação seca, sua dieta se expande para incluir raízes, insetos, frutos caídos e, crucialmente, carcaças deixadas por caçadores maiores. Esta versatilidade é sua força biológica, um segredo da savana que garante a sobrevivência. Nesta manhã, um casal de chacais fareja o ar. À distância, eles detectaram o cheiro inconfundível de uma carcaça fresca, o resquício de uma caçada noturna de leões. Este é um risco calculado. Aproximar-se de uma carcaça significa arriscar um encontro com os predadores maiores. Mas a recompensa, em tempos de escassez, é vital para a sobrevivência da família. Eles se movem com cautela, usando o capim alto como cobertora. Sua comunicação é sutil, movimentos de orelhas, um abanar discreto da cauda e cheiros que marcam a passagem. O laço entre eles é tão forte que não precisam de comandos complexos. Uma breve espiada do macho, um aceno de cabeça da fêmea e eles sabem o próximo passo a ser dado. Ao chegarem perto, a cena é um microcosmo da savana. Os leões já se foram, mas os abutres já começaram seu trabalho. Os chacais se posicionam em uma distância segura, observando a hierarquia da reciclagem natural se desenrolar. Não há drama aqui, apenas o ciclo natural da vida selvagem. Os chacais não tentam expulsar os abutres. Em vez disso, esperam pacientemente nas proximidades, aproveitando a oportunidade para descansar um pouco. Esta paciência é outra de suas virtudes. Eles sabem que os abutres eventualmente se saciarão e partirão, e então chegará a sua vez. Não há necessidade de conflito desnecessário, de gasto de energia em disputas que podem ser evitadas. Enquanto esperam, os chacais se engajam em comportamentos sociais encantadores. Eles se sentam lado a lado, o macho ocasionalmente lambendo suavemente o pescoço da fêmea. Este comportamento, conhecido como catação social, é mais do que apenas higiene. É uma forma de cimentar seu laço, de reduzir o estresse e de reafirmar a força de sua parceria. Finalmente, os abutres, satisfeitos, batem suas asas e levantam voo, deixando para trás os restos que ainda oferecem uma refeição nutritiva para os chacais. É a vez dos pequenos gigantes. Eles se movem rapidamente, mas com eficiência, desmembrando a carcaça e consumindo cada pedaço comestível. A anatomia dos chacais é perfeitamente adaptada a este estilo de vida. Seus dentes e mandíbulas são ideais para triturar e rasgar, e seu sistema digestivo pode processar alimentos que seriam rejeitados por outros animais. Eles são a faxina da savana, um elo essencial que garante a saúde e a limpeza do ecossistema. Eles demonstram outra característica notável, a capacidade de armazenar alimento. Após se alimentarem até ficarem satisfeitos, frequentemente carregam porções extras para esconder em locais secretos dentro de seu território. É uma estratégia de segurança alimentar, uma poupança natural para tempos de escassez. Esta capacidade de planejar para o futuro é mais uma demonstração de sua inteligência notável. Após completarem sua refeição matinal, os chacais se dirigem a um pequeno poço de água próximo.
A água, preciosa e vital neste período de seca prolongada, forma uma pequena poça cristalina. Eles bebem delicadamente, suas línguas criando pequenas ondulações na superfície espelhada. Um som de alerta do macho. Um leopardo solitário, que acabara de passar por sua própria provação na noite anterior, aparece brevemente na borda da vegetação. Não há conflito. O chacal não desafia, mas emite um latido estridente, um aviso que serve tanto para alertar sua família, quanto para comunicar ao leopardo que ele foi visto. É a inteligência tática do pequeno predador em ação, evitando a confrontação e protegendo seus entes queridos. O chacal e o leopardo se encaram por um breve momento. É uma troca silenciosa que resume toda a hierarquia da savana. O grande predador, embora dominante, reconhece o aviso e se afasta, preferindo conservar energia. O pequeno chacal venceu a rodada, não pela força, mas pela astúcia e pelo aviso preventivo. Mais tarde, o casal retorna à sua toca, onde seus filhotes esperam ansiosamente. A fêmea, mais magra devido às demandas da amamentação, regurgita suavemente parte da carne que consumiu, um presente de amor e nutrição para seus jovens. O macho assume a guarda, mantendo uma vigília atenta contra qualquer ameaça potencial. Esta divisão de responsabilidades é típica e eficaz, permitindo que a família funcione como uma unidade coesa. Os filhotes são curiosos e brincalhões, constantemente explorando e testando seus limites. Eles lutam suavemente uns com os outros, praticando as habilidades que em breve serão essenciais para sua sobrevivência na savana. A mãe e o pai observam pacientemente, intervindo apenas quando o jogo se torna muito rude. Observar uma família de chacais é testemunhar a essência da cooperação familiar. Não há hierarquia opressiva, não há competição destrutiva. Em vez disso, há um senso palpável de trabalho em equipe, onde cada membro contribui para o bem-estar do grupo. É um modelo de vida que funcionou extraordinariamente bem para estas criaturas notáveis. À medida que o dia amadurece e o calor atinge seu pico, a família descansa unida na frescura relativa da toca. É um momento de paz, um interlúdio necessário nas demandas constantes da sobrevivência. Os filhotes eventualmente se acalmam, seus pequenos corpos se aconchegando uns contra os outros em uma pilha adorável de pelagem e sonhos caninos. Mas mesmo neste momento de descanso, o mistério maior continua sussurrando ao fundo.